Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que está o dia chuvoso aí? Aqui em Londrina está chuvoso, né? E nós vamos dar continuidade, então, falando aí a respeito das mulheres da Bíblia, tá bom? E hoje a gente vai ver, eu estava aqui lendo e vendo, né, algumas citações. Quando as pessoas são ilustres, né, e elas têm cargos de liderança, responsáveis por nações, enfim, sempre existe uma galeria onde se exibe as fotografias de todas as primeiras damas e também os presidentes, né, que passaram pelas nações. E isso a Bíblia também retrata bem, né? E eu quero perguntar para você, né? Você vai deixar um legado, né? Quando você partir dessa terra, né? Será feito um mural para você, um mural nas lembranças, né? Porque muito mais que deixar legado material para os nossos filhos, né? O que eles vão falar de nós? Como nós temos marcado as pessoas por onde nós temos passado, né? E essa já é a pergunta que eu quero deixar de reflexão para você, né? Será que o seu legado vai ser uma mulher nervosa, uma mulher brava? Será que o seu legado vai ser uma mulher rixosa, uma mulher, como que fala ao contrário de uma mulher sábia, uma mulher tola? Será que o legado que você vai deixar é uma mulher guerreira, uma mulher que, apesar de todos os desafios, apesar de ser uma mulher brava, personalidade forte, era uma mulher de oração, era uma mulher que buscava Deus, que buscava o conselho do Senhor, era uma mulher que não esmoreceu frente às circunstâncias, queridos. Muitas vezes, no mundo da beleza estética, no qual eu estou empreendendo já faz, acho que 1 ano e meio, 2 anos, para mais, acho que uns 3 anos, né? Acho que uns 3 anos, porque faz 5 anos que eu fiquei viúva. Nós sabemos que tem muita coisa, né? Quando você visa só a estética, você tem ali fotos de corpos esculturais. Quando você visa, que é o caso que nós trabalhamos, né? Saúde e bem-estar, muito além da estética, porque se a gente puder ter a estética e a saúde, nossa, todo mundo quer, né? Mas muito além de ter um corpo escultural, nós temos que ter saúde e principalmente saúde emocional, porque é ela que vai dirigir todos os resultados que nós vamos pleitear na questão do emagrecimento, né? E isso é muito importante. É esse legado que nós temos que visar e deixar para as pessoas por onde nós passamos, né? Nós precisamos procurar melhorar sempre. Defeitos todos nós temos, né? Encrencas, nós somos recheados de encrencas, né? E à medida que nós vamos caminhando, o Senhor vai trabalhando isso, fase a fase, etapa por etapa nas nossas vidas, área por área, até que Ele nos chame para a glória. E é falando sobre isso, e é por isso que nós estamos falando sobre as mulheres e os homens da Bíblia. Porque nós estamos falando das mulheres da Bíblia, mas nós não temos como descartar os homens que passaram junto com elas, né? E nós vamos fazer a introdução da mulher, que nós vamos falar, então, entre hoje e acredito que entre hoje e amanhã, ok? Então, nós vamos falar agora sobre Raquel. Quem foi Raquel, né? Vamos imaginar um muro aqui, né, das mulheres que têm legados espirituais, emocionais, que vão deixar na sua história. E a gente começa a construir um quadro na nossa mente, né? E nós, em todas essas citações que são feitas, ali junto, né, alguns estudantes e os especialistas, na verdade, em etiquetas vão dizer que nós devemos mencionar algumas informações pessoais quando nós apresentamos alguém, igual quando a gente faz um currículo, a gente faz ali um Twitter, né? E entre outros que estão surgindo aí mais modernos, a gente precisa de fazer essa apresentação.
E neste ponto da nossa jornada da Bíblia, Deus nos apresenta então Raquel, uma extraordinária mulher solteira, e nos fornece algumas informações sobre ela. Sua família, qual era a família de Raquel? Raquel era filha de Labão, né? Sobrinha de Rebeca. Labão era irmão de Rebeca. E, portanto, pertencia à linhagem de Abraão. Ela era neta de Milca e bisneta, né, de Abraão e Sara. Seu trabalho, Raquel era pastora, gente. Na verdade, o nome de Raquel significa ovelha, né? Sua aparência, a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher formosa, de porte, de semblante, assim como o da sua tia Rebeca, né? Ela possuía uma aparência encantadora, como todas as mulheres que Deus está retratando até agora, né? E ali diz, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai. Gênesis 29, 9. Deus também vai nos apresentar, junto com Rebeca, por isso que eu falo, a gente tem que falar das mulheres, mas os homens sempre vêm junto, gente, não tem como, não tem como a gente achar que uma coisa é desconectada da outra, porque não é, né? Deus também nos apresenta Jacó, outra pessoa importante para ele e que em breve será importante para Raquel. Sua família, Jacó e Esaú, seu irmão gêmeo, eram filhos de Isaque e netos de Abraão. Sua bela mãe, Rebeca, viera da terra natal de Raquel. Né? Vamos lembrar ali que Rebeca era tia de Raquel. Sua situação, o favoritismo, a situação de Jacó, tá, gente? O favoritismo, o ciúme e a mentira. Olha só o que aconteceu por causa disso. Favoritismo de Rebeca, né? O favoritismo de Isaque por Esaú, que era o primogênito, que deu toda aquela encrenca que a gente conversou da última vez. O ciúme e a mentira forçaram Jacó a fugir para a terra natal de Raquel, a fim de não ser morto por seu irmão Esaú. Além do mais, Isaque aconselhara a Jacó a encontrar uma esposa que pertencesse à sua família. Gênesis 28, 2. E eu já quero abrir um parênteses aqui, entenda, os conselhos que são de Deus para nós e vêm através dos nossos pais, dos nossos pastores, das pessoas que nos querem bem, que caminham conosco, até mesmo aquele amigo que te acompanha, que tem o seu coração, eles são sal para nós, mas mesmo essas pessoas, elas têm os defeitos e falhas, e quando eles erram, a Bíblia não é parcial, pelo contrário, ela mostra exatamente o que aquela pessoa tinha de bom, mas também os defeitos dela, e nós não podemos ser diferentes, gente, nós não somos bons, o bom em nós é Deus, mas eu quero que vocês entendam, o conselho, né, dessas pessoas mais próximas são oportunos, gente, oportunos, e vão definir, né, a nossa vida, e em contrapartida, os erros delas também, elas acabam impactando nas nossas vidas, né? Por meio da soberana providência de Deus, esses dois jovens solteiros foram apresentados um ao outro, né? Que é o caso de Raquel e Jacó. Esses dois jovens solteiros foram apresentados um ao outro, como Deus aproximou Raquel de Jacó. Ponto importante, Deus usou pessoas. Os laços que uniam as famílias de Raquel e Jacó os qualificaram para ser marido e mulher. Deus usou situações comuns, seguindo uma rotina diária, Raquel foi até o lugar onde Jacó estava. Percebam, gente? Deus faz tudo, mas ele precisa que o homem se movimente na terra, você precisa estar conectado, né, ao que Deus está mandando você fazer, e naquele momento que você está obedecendo as ordenanças diárias, esses encontros, essas conexões de negócio, elas acontecem sem forçar, né? Elas acontecem naturalmente. Então não precisa ficar procurando, não precisa ficar, não, você só tem que estar no meio, né? Você não precisa ficar, vou usar um termo feio, mas que às vezes as pessoas falam, você não precisa ficar caçando, pegando, não. O que Deus tem para você vai vir, né? Você vai orando, vai buscando a palavra e na hora certa o Senhor apresenta as conexões que Ele precisa para você viver o propósito.
Deus usou pessoas, Deus usou situações comuns, seguindo uma rotina diária. Raquel foi até o lugar onde Jacó estava. Deus usou circunstâncias, forçado a abandonar seu lar. Jacó conheceu Raquel na terra onde ela morava. Faça um inventário das pessoas, ou um mapa, ou um cruzamento aí, situações comuns e circunstâncias de sua vida. Mesmo que esses elementos não sejam os ideais, agradeça a Deus porque Ele prometeu fazer com que todas as coisas, inclusive as pessoas problemáticas, as situações traumáticas e as circunstâncias difíceis da sua vida, cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, você ama a Deus ou não ama? Romanos 8:28. Deus está sempre trabalhando ativamente, às vezes em plena luz, às vezes nas sombras. Porque mesmo quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Lembram da tempestade acalmada lá com os discípulos? Deixa eu só ver aqui que eu queria fazer um comentário muito importante para você. João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que receberam a Cristo, tá? E eu vou fazer uma observação aqui que a autora colocou. Ou seja, aos que creem no seu nome. Você recebe alguém porque você confia, você acredita que aquela pessoa ela está capacitada para fazer parte da sua vida. E o dia que você encontrou Jesus e começou, e o recebeu, e o aceitou como seu Senhor e seu Salvador, né? A partir desse momento, você passou a crer no nome de Cristo. E então, por isso, você foi feito filho de Deus. Muitas vezes as pessoas me perguntam, todos são filhos? Não, não são, queridos. Nós somos criaturas. A partir do momento que nós aceitamos Cristo na nossa vida e nós começamos, né, então, a entender que Ele é Senhor das nossas vidas e deixar Ele realmente ser Senhor das nossas vidas e nos movimentar nessa palavra, nós somos feitos filhos de Deus. Então, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Existiu uma força do Senhor que saiu, um poder que saiu de Deus para que você, então, possa ser conectado à filiação do Pai. Se você foi adotado em Cristo Jesus, você é filho. E se você foi adotado em Cristo Jesus, você é filho. E você está perdido por aí, né? Ainda não tem lugar onde você busca Deus. Eu te aconselho, ao quanto antes, colocar a sua vida em ordem. Porque a Bíblia vai dizer que nós nascemos para adorá-lo, né? Esse é o primeiro propósito das nossas vidas. Se você não tem vivido isso, você já está em pecado, você já está vivendo fora do propósito de Deus. E daí você se pergunta, meu Deus, tudo dá errado, por quê? Você vai, conquista até algumas coisas, mas chega uma hora que trava. Porque você não está vivendo o propósito que o Senhor fez para que você viesse. Você não veio por acaso para essa terra. Você veio com um propósito e o Senhor quer que você o viva. Mas Ele já morreu na cruz por mim e por você. Agora, quem tem que fazer essa parte de se posicionar e se mover na terra é você. Porque a Bíblia diz que os céus, eles são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu nas mãos dos homens e você é essa pessoa. Você precisa exercer o governo aqui na terra que o Senhor deixou para você exercer, tá? Então, Raquel aqui, nós começamos a falar dela, nós vamos entrar aqui. Isso foi um pano de fundo. É assim para você entender um pouco do que nós vamos viver entre hoje e amanhã. Mas eu pergunto para você, usando a pessoa de Rebeca que estava ali, trabalhando na sua rotina e Deus promoveu, ela foi até o lugar que Jacó estava, nas suas rotinas diárias. O que você tem feito?
né? O que você tem buscado, como você tem buscado, Senhor. Aqui tem um conselho de Jacó, do pai de Jacó para ele, de Isaac para Jacó, que ele procurasse buscar uma mulher de Deus. E aí você tem buscado coisas que não dão testemunho daquilo que você diz buscar em Deus. Aí você acredita em ideologias que não dão testemunhos naquilo que você busca na palavra de Deus. Aí você vive um negócio que não dão testemunho da palavra de Deus. Queridos, o sistema ele é todo corrompido e ele vai tentar te empurrar para fazer tudo errado. O sistema vai tentar fazer com que você se corrompa para que você avance na terra. Mas escuta aqui, para que você vai avançar na terra se você perder o céu? Eu tenho feito uma pergunta para onde eu tenho ido e pessoas que estão afastadas, que muitas vezes conversam comigo. Eu pergunto para elas, e isso é um confronto muito sério, inclusive para nós cristãos, né? Nós que nos dizemos cristãos, rever os nossos conceitos, né? Negócios que nós temos que não são testemunhos daquilo que nós buscamos em Deus, jogos que nós participamos que vão contra tudo aquilo que nós buscamos de Deus, o que tem ministrado o seu espírito, o que tem ministrado a sua vida nesses dias, o que você tem buscado em Deus, você busca em Deus e no outro lado você joga fora. Gente, eu gostava, eu não sou religiosa, eu não estou aqui pregando para você fazer as mesmas coisas que eu faço. Mas, gente, sabe assim, aquele recibo que a gente pega lá no posto de gasolina, ou sei lá, num prestador de serviço, num valor acima do que realmente foi e entrega para o nosso patrão? Isso dá uma porta de entrada para Satanás entrar na sua vida e arrebentar com os seus negócios, com as suas finanças. Sabe aquele jeitinho brasileiro onde você coloca alguém para trás, para você se manter à frente? Uma manipulação que você exerce, às vezes, nos púlpitos das igrejas, para forçar as ovelhas a terem atitudes que não foi o Senhor que pediu para você pregar. Isso é corrupção. Isso é corromper o reino de Deus. Sabe, quando você... Eu não estou falando, gente, de negócios, de você visar o lucro da sua empresa, onde você tem que colocar o seu valor, o seu preço ali do que você vai vender. Eu não estou falando dessas coisas. Eu estou falando de situações que vêm, de uma situação de impostos. Nós temos vivido momentos muito difíceis, né? Então a gente tem que fazer de uma forma que a gente não entre num ciclo vicioso e perca a nossa salvação. E essa pergunta que eu tenho feito para as pessoas, ela é a seguinte, e eu dirijo ela agora para mim e para você. O que vai valer você sofrer tanto aqui na terra? Porque mesmo as pessoas mais tranquilas, mais abastadas, que não têm dificuldade financeira, mas de repente tem um problema sério de saúde na sua casa, que nem o seu dinheiro pode mudar esse cenário, e é só o Senhor que pode entrar e aí na sua casa e trazer aquela cura que você precisa. Inclusive, Deus fala no meu coração agora, que para você que está assistindo esse vídeo, tem alguém na sua casa aí que está enfermo, é uma pessoa específica. Essa pessoa, ela está acamada. O Senhor fala que Ele está entrando hoje na sua casa, mas primeiro é na casa do seu coração. O Senhor está falando assim: faça prova de mim e eu vou curar. Eu vou levantar essa pessoa desse leito de morte para você saber que eu sou Deus. Deus não me mostra se você é homem ou mulher, é uma pessoa. Mas quando você ouvir esse vídeo, o Senhor vai quebrantar o seu coração, o Senhor vai queimar o seu coração. E o Senhor vai dar um sinal para você dessa cura. E você vai testemunhar depois para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Então, o Senhor quer entrar. Então, o que adianta a gente sofrer tanto aqui na terra, independente da sua condição social, independente da posição que você ocupa, se você é patrão, se você é empregado, quem você é? Você, de alguma forma, está servindo na terra, ou aos seus liderados, ou aos seus líderes. Nós somos chamados a servir, maior é aquele que serve.
Que adianta você sofrer tanto, sofrer tantas privações, passar por tantas circunstâncias, gente, e ir para o inferno? Você vai sofrer uma vida inteira aqui e ainda vai arder eternamente no fogo do enxofre? Não, queridos. Se você não aceitou Jesus ainda, aceite a Jesus. Eu não sei como fazer, querido. Eu tenho igreja. Se você quiser, eu faço oração com você. Me chama depois, me deixa seu telefone. A gente vai orar e você vai aceitar Jesus. A gente vai conversar. Se não, você tem toda a liberdade de ir na igreja mais próxima. Acha uma igreja cristã aí e entra nessa igreja e pede para o pastor dessa igreja ou para o missionário ou para a pessoa de oração, porque existem mulheres que não são pastores, mas são mulheres relevantes, homens relevantes na terra, que têm feito com muito compromisso a palavra de Deus ser relevante na terra. A gente tem visto muitas coisas, mas existe sim homens e mulheres e jovens e crianças de Deus aqui na terra que estão fazendo a diferença. Então, não vá para o inferno. Você vai sofrer tudo que você tem aqui na terra, ainda vai arder no fogo do enxofre no final da sua vida. Queridos, é a eternidade. A nossa mente não alcança, porque nós estamos aqui na terra, presos nesse corpo e nessa alma que nos corrompe. Mas o que nós vamos levar, queridos, o nosso legado é espiritual. Como você tem cuidado do seu espírito. Nós temos cuidado bastante nos últimos tempos da nossa carcaça, né? Nós temos preocupado bastante com um corpo que vai se corromper, que vai ser comido por bicho, mas nós não temos nos preocupado com o que vai nos levar para o céu ou para o inferno. Você nasceu, você teve uma origem, Deus te criou com uma origem lá no céu, e Ele te permitiu passar pela terra, e Ele torce, Ele pagou preço de sangue por mim e por você, para que você volte para a sua casa de origem. Mas o seu destino, querido, vai depender das semeaduras que você tem feito aqui na terra e vão determinar o seu destino. Queridos, não adianta fazer só boa ação. Tem muita gente caindo nesse conto da carocha, nessa cilada. A Bíblia vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Não adianta eu creio em Deus e não faz nada. Não, você precisa se mover em relação a você, em relação ao seu pai. Você que é pai, você que é mãe. É tão difícil quando nós temos filhos longe de nós. Quando os nossos filhos, mesmo dentro de casa, se afastam de nós, traz uma tristeza no nosso coração. É essa tristeza que você causa no coração de Deus, porque Ele já morreu, Ele já deu o filho dele para morrer, morte de sangue, morte de cruz, verteu o seu sangue por mim, por você. E ele fica, você como pai, como mãe, quando seus filhos não ligam, quando eles não frequentam a sua casa, você se sente abandonado, deixado, você se sente rejeitado, você sofre. E é essa tristeza que nós temos causado no coração de Deus, muito maior, porque os céus são os céus do Senhor. Assim como a terra dista do céu, assim os nossos pensamentos dos pensamentos de Deus. Ei, você é criação de Deus. Você foi formado por Ele. Quem melhor para te ensinar, para auxiliar você na sua trajetória, se não for Ele? Queridos, eu iniciei aqui então a respeito de Raquel. Amanhã nós vamos falar mais direcionado sobre ela, sobre as suas guerras, as suas lutas. Mas eu quero que nessa jornada que nós estamos trilhando, que a pessoa mais desafiada com todas essas histórias seja você, e que você que está saindo, assim como eu, nós estamos já no dia 14 de março, terceiro mês de março. Isso precisa mexer com a gente, isso precisa fazer a gente tomar uma atitude. Pare de procrastinar. Pare de ser boca de Satanás na vida das pessoas. Você não tem feito nada em relação a você na vida. Você não tem se movimentado em relação a nada. Talvez você é um bem-sucedido nos negócios, mas você é um frustrado na família. Talvez você é um pai de família e você tem levado sua casa para o inferno. Talvez você precisa emagrecer, vou falar do emagrecimento, e você não se move em relação a você, mas a sua boca é rápida para desanimar as pessoas que estão fazendo algo diferente para ter resultados diferentes. Eu vou dar uma boa notícia para você: mude.
a sua mente, mude a sua fala. Quando nós mudamos aqui, muda o nosso coração. Quando nós mudamos aqui, os pensamentos vêm, mas nós temos o domínio. Deus deu essa capacidade do homem de lidar com seus pensamentos, de treinar a sua mente, de mudar a sua rotina, de mudar as suas atitudes, para que outros resultados venham. Pare de ficar procrastinando uma decisão que você tinha para ontem. O ontem já foi, o momento é agora. Agora. E se for para abrir a boca, para desanimar alguém, feche a boca, se cale e decida e reflita a sua vida. Preste atenção, quantas pessoas você já matou com as suas palavras? Mesmo com brincadeiras, querida. Às vezes a gente brinca. E às vezes a gente está matando pessoas. Gente, certas brincadeiras, certas sinceridades, nós precisamos reter para nós. Se isso vai desmotivar o outro, não faça isso. Eu falei ontem e vou falar de novo. E vou terminar aqui com você. Sejam pessoas, sejam homens, sejam mulheres que levantem outras. Porque para empurrar, para desanimar, para desestruturar, o mundo está cheio. Seja você a resposta que você precisa para você. Seja você a diferença que você precisa para você. Sabe aquelas atitudes que você já teve e que transformaram algumas situações da sua vida? Isso precisa ser rotina para você e não meta. Meta é mudar o curso da sua história. Converta-se hoje. Mude a direção da sua vida em todas as áreas. Analise todas. Veja o que você precisa mudar. E seja um restaurador de vidas. E seja um mudador de histórias, mudando primeiro você. Quando nós queremos mudar uma situação onde estamos, primeiro a ser mudada é nós. A atmosfera da nossa casa é mudada quando nós mudamos. A atmosfera do nosso trabalho é mudada quando nós mudamos. Que Deus abençoe você. Já me estendi. Beijo grande da Si e até a próxima.